Christian Bale aparece tão magro nesse filme que o corpo dele inteiro parece estar errado. Ombros afundados, pele colada nos ossos, postura torta. Não parece ser alguém cansado, parece alguém sendo consumido aos poucos por alguma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. E é aí que tá o detalhe. O filme não trata isso como um choque visual aleatório. O corpo do Trevor é parte da narrativa. Tudo nele parece deteriorado. O apartamento, a rotina, a forma como ele fala. Nada no personagem dá a sensação de presença normal. E o mais estranho é que Trevor age como se aquilo já tivesse virado rotina. Não se preocupa com isso, querido. Steve, já faz 1 ano que eu não durmo. Deus do céu. Falei com ele também. Quando ele fala que tá mais de 1 ano sem dormir, o filme nem tenta transformar isso numa cena dramática. Não dá um peso real pra essa situação. A informação simplesmente aparece no meio da conversa como algo que já foi absorvido pela vida dele. E isso deixa tudo mais desconfortável, porque começa a surgir a sensação estranha de que Trevor não está mais tentando melhorar. Ele está apenas sobrevivendo da forma mais automática possível. Pensa na rotina dele. A fábrica, o apartamento vazio, o café com a garçonete. Tudo que ele faz, tudo aquilo parece muito mecânico. E sabe o que o filme faz de maneira muito inteligente? Ele quase elimina qualquer sensação de calor humano da vida de Trevor. A imagem é fria o tempo todo, os ambientes parecem sujos, mesmo quando estão limpos, tem sempre uma luz pálida, um ar pesado, alguma coisa sem vida nos cenários. A fábrica principalmente, porque aquele lugar não parece um ambiente de trabalho normal. Parece um espaço onde os seres humanos vão se desgastando levemente até virarem parte das máquinas. O barulho, as engrenagens nunca param, e Trevor parece apenas mais uma peça defeituosa funcionando no meio daquilo tudo. Só que o filme vai plantando pequenos sinais de que o problema dele não é só físico. Tem alguma coisa emocional profundamente errada acontecendo ali, porque o personagem não demonstra tristeza de forma normal. Ele não chora, não explode, não entra em crise. Ele apenas parece que está desligado da própria vida. E isso fica muito mais evidente nas interações sociais dele. A Steve, por exemplo, ela claramente tenta criar algum tipo de proximidade, conversa, demonstra preocupação, faz perguntas reais, mas Trevor responde sempre como alguém que está presente só pela metade. Sabe o que eu quero dizer? Que eu posso parar. Paro de me prostituir. Se você me quiser. Acho que eu gostaria disso. E a Maria também. As cenas com ela e o filho têm um clima quase estranho de um conforto artificial. Como se o Trevor estivesse tentando desesperadamente encontrar pequenos espaços seguros onde a cabeça dele consiga descansar por alguns minutos. Porque quando ele fica sozinho, o filme muda. O silêncio, o apartamento, tudo pesa. E aí vem os detalhes que estão ali, mas passam despercebidos. Os bilhetes nas geladeiras, as anotações, a perda da noção de tempo. Tudo vai criando uma sensação de que Trevor está lentamente perdendo a capacidade de confrontar a própria percepção. Mas ainda assim, o filme segura informação. E isso é importante, porque no começo, o operário quer que pareça uma história sobre deterioração física extrema, causada pela insônia. Só que aí começam as pequenas rachaduras. Trevor esquece coisas, confunde situações, as pessoas começam a agir estranho perto dele. E o ambiente inteiro do filme parece carregado de paranoia. Só que não é uma paranoia explosiva. É pior, é aquele tipo silencioso. A sensação constante de que alguma coisa está errada, mas Trevor não consegue localizar exatamente o que é. E sabe o que deixa isso tudo ainda mais pesado? O próprio Trevor parece desconfiar de si mesmo em vários momentos. Ele tenta agir racionalmente, tenta organizar a rotina, tenta manter o controle, mas aos poucos começa a aparecer uma coisa muito específica no comportamento dele: medo de olhar diretamente para a própria mente. É como se existisse alguma coisa ali que ele estivesse evitando há muito tempo. E o filme vai insinuando isso sem precisar de explicar nada. Repara como o Trevor quase nunca descansa de verdade em cena. Mesmo sentado, ele parece tenso, parece cansado de um jeito que vai muito além do físico. É como se o corpo inteiro dele estivesse funcionando num estado permanente de desgaste. E aí, a insônia começa a ganhar outro significado. Porque o filme faz surgir uma pergunta muito mais confortável do que por que ele não dorme. A pergunta vira: o que dentro dele não deixa ele dormir? E é aí que o filme começa a ficar perigoso psicologicamente. Porque dormir, no fundo, exige uma coisa muito específica: sensação mínima de segurança interna. A mente precisa baixar a guarda, precisa parar de vigiar, precisa aceitar o silêncio. E Trevor parece incapaz de fazer qualquer uma dessas coisas. É como se alguma parte dele acreditasse que descansar seria baixar a tensão perto de algo que não pode ser encarado ainda. E aí começam a aparecer as primeiras manifestações disso. O Ivan, os olhares estranhos, as dúvidas sobre o que é real ou não. Só que o mais interessante é que Trevor não reage como alguém que enlouqueceu completamente. Ele reage como alguém tentando desesperadamente manter coerência mental, enquanto alguma coisa vai escapar pelos dedos aos poucos. E isso deixa o filme muito mais humano, porque Trevor não parece louco no sentido exagerado. Ele parece um homem profundamente quebrado tentando continuar funcional, mesmo depois da própria mente começar a falhar. E o acidente na fábrica é o primeiro momento em que essa deterioração interna finalmente começa a surgir no mundo externo. Porque até ali, o sofrimento era apenas dele. Agora começa a contaminar tudo ao redor. E o jeito como o filme constrói essa cena diz muita coisa. Trevor se distrai, o braço do colega é triturado pela máquina e o caos
explode. E pela primeira vez, o ambiente interno começa a olhar diretamente para ele como um problema. Mas o ponto mais importante não é o acidente, é o que acontece logo depois. Trevor insiste que Ivan estava lá, só que ninguém viu Ivan, ninguém nem sabe quem é Ivan. Foi o Ivan. Eu estava olhando o Ivan. Quem você disse? O soldador novo, eu não sei o sobrenome dele. Reynolds foi preso e o cara acabou ficando no lugar dele. Reynolds está lá trabalhando como sempre, dando um duro danado. E aí surge a primeira sensação real de que talvez o filme inteiro esteja acontecendo dentro de uma mente tentando esconder alguma coisa dela mesma. Tem uma coisa muito interessante que o filme vai construindo bem devagar. Trevor não está apenas cansado, o corpo dele parece estar entrando em colapso junto com a mente. E isso muda completamente a forma como a gente olha para a paranoia dele. Porque no começo parece que Trevor está sendo perseguido por alguma conspiração externa. Tem o Ivan, os bilhetes na geladeira, os colegas de trabalho olhando estranho para ele. Só que o filme começa a plantar pequenos detalhes mostrando que talvez o problema não seja fora. Talvez esteja nele. E é aí que tá a inteligência do roteiro. Ele não entrega isso de uma vez. Ele vai deixando o corpo do personagem denunciar a verdade antes da cabeça dele aceitar. Trevor quase nunca reage ao próprio estado. Ele fala sobre a insônia como se estivesse comentando o clima. E isso é muito importante, porque quando alguém convive tempo demais com culpa ou sofrimento psicológico, o absurdo começa a parecer normal. O cérebro cria adaptação. A pessoa para de perceber o próprio colapso. E o filme traduz isso visualmente o tempo inteiro. Tem cenas em que Trevor parece um fantasma andando pela cidade, sempre sozinho, sempre deslocado, sempre existindo como alguém que está presente fisicamente, mas emocionalmente separado de todo mundo ao redor. Até a forma como ele conversa tem isso. Ele não fala como alguém tentando se conectar, ele fala como alguém tentando manter uma estrutura mínima funcionando. E é aqui que o Ivan começa a ficar interessante, porque o Ivan não aparece como um vilão tradicional, ele aparece quase como uma provocação psicológica. Tudo nele é exagerado, o sorriso, a confiança, a forma como ele ocupa o espaço. Ivan parece o oposto absoluto de Trevor. E aí o filme começa a brincar com uma ideia muito desconfortável. E se o Ivan não estiver tentando destruir a vida de Trevor? E se na verdade ele estiver tentando revelar uma coisa que já estava podre faz tempo? Pensa na cena do acidente na fábrica. Aquilo muda completamente o clima do filme, porque até ali, Trevor parecia só um homem estranho vivendo em uma rotina paranoica. Mas depois do acidente, parece uma sensação mais pesada, uma sensação de culpa. Trevor se distrai, o braço do cara é arrancado, e mesmo assim, o filme não mostra a cena como um erro de trabalho. Parece punição, consequência. E o mais importante, os colegas começam a olhar para Trevor como se tivesse alguma coisa errada nele, além da aparência. Como se a presença dele consumisse o ambiente. É aí que o filme começa a apertar, porque Trevor passa o tempo inteiro tentando encontrar lógica nas coisas externas. Quem colocou os bilhetes na geladeira, quem é Ivan, quem está perseguindo ele, mas o corpo dele já está entregando outra coisa. A reação dele com a Maria e Nicholas entra justamente aí. Aquelas cenas parecem trazer um pouco de calor pro filme. Pela primeira vez existe cor, existe movimento, existe vida ali. Mas até isso começa a parecer estranho depois de um tempo, porque Trevor se conecta ao menino de uma forma muito específica. Ele fica desconfortável perto dele, tenso, culpado, como se existisse alguma coisa emocional que ele mesmo não consegue entender completamente. E essa é uma das cenas mais importantes do filme inteiro, porque o brinquedo da Rota 666 parece exagerado na primeira vez que aparece. Só que aí, o roteiro começa a mostrar que aquilo não está ali como ambientação, está funcionando como manifestação psicológica. O filme inteiro começa a abandonar a lógica normal da realidade. Os símbolos ficam mais agressivos, mais diretos, mais sufocantes. E Trevor continua resistindo, continua procurando respostas externas, porque aceitar a verdade significaria aceitar uma coisa muito específica, que ele não é a vítima da situação. Ele é a origem dela. E sabe o que acontece quando uma culpa reprimida começa a escapar? A pessoa tenta encontrar um inimigo externo, porque aceitar que o problema está dentro é muito pior. Então Trevor faz exatamente isso. Ele transforma Ivan numa figura concreta, dá rosto, da personalidade, da intenção. Ele sabe que é menos doloroso acreditar que alguém está sabotando a vida dele do que aceitar que a própria mente está desmontando. Do que é que você tá falando? Eu tô falando do seu ex! Esse cara que tá do seu lado, carregando esse peixe? Eu não estou nessa foto. Trevor, eu tô olhando pra uma foto onde tem você, ao lado de um cara que tá segurando um peixe. Esse não sou eu. Trevor, é você. Porque o Ivan nunca parece completamente real. As instruções dele têm alguma coisa errada, os diálogos parecem deslocados, as aparições dele parecem quase como sonho. Mas Trevor precisa que Ivan exista, porque enquanto Ivan existe, Trevor ainda consegue fugir da pergunta real. Aí é que o filme começa a ficar realmente pesado. Até aqui existe uma sensação de suspense tradicional. Parece que Trevor tá tentando descobrir quem é Ivan, quem colocou os bilhetes, quem está manipulando a vida dele. Só que quanto mais ele investiga, mais tudo começa a girar em círculos. O roteiro vai deixando pequenas rachaduras mostrando que Trevor não tá chegando perto da verdade, que na real ele tá chegando perto de uma memória que a própria mente dele tentou enterrar. Repara numa coisa, Trevor nunca encontra provas concretas de nada. Ele encontra sensações, olhares estranhos, conversas ambíguas. Tudo parece existir num estado meio nebuloso.
E o filme constrói isso exatamente para colocar o espectador dentro da cabeça dele. Porque paranoia funciona assim: quando alguém está psicologicamente destruído, a mente começa a conectar pontos aleatórios para criar uma narrativa suportável. E Trevor precisa desesperadamente dessas narrativas. E aí, o filme entra numa camada muito forte sobre culpa psicológica. Porque Trevor não esqueceu o que aconteceu simplesmente porque a memória dele sumiu. Ele esqueceu porque continuar vivendo exigia esquecer. A mente dele criou uma estrutura interna baseada em repressão, insônia, paranoia, dissociação, tudo funcionando como uma fábrica para manter uma verdade específica fora da consciência. E sabe o que é mais pesado? Parte dele já sabe disso. O filme mostra isso o tempo inteiro. Trevor age como alguém fugindo de alguma coisa antes mesmo de entender exatamente o que é. Eu estava atravessando a rua quando Trevor Resnick. E isso é extremamente real. Traumas reprimidos muitas vezes funcionam assim. A pessoa não lembra conscientemente, mas continua emocionalmente organizada em volta daquilo. A vida inteira começa a girar em torno de evitar o ponto da dor. E Trevor está fazendo isso o filme inteiro. A investigação dele parece movimento, mas psicologicamente é estagnação. Ele anda pela cidade inteira, conversa com pessoas, caça respostas, mas tudo isso serve para encarar uma única memória. Quando o filme finalmente começa a revelar o atropelamento, muita coisa muda retroativamente. Até a aparência física de Trevor ganha um outro significado, porque ele não parece só alguém cansado, parece alguém se destruindo lentamente, como se o corpo estivesse aceitando uma punição que a mente ainda não consegue admitir. E sabe o que é mais pesado nisso? O acidente foi um erro. Trevor não matou ninguém por prazer, não existe uma maldade ali, e justamente por isso o filme funciona tão bem. Aí é que entra uma camada muito importante do personagem. Trevor não foge da polícia só por medo de prisão. Ele foge porque aceitar a verdade destruiria completamente a imagem que ele ainda tenta manter de si mesmo. E isso é muito humano. A maioria das pessoas consegue conviver com a ideia de ter falhado. O difícil é conviver com a ideia de ter causado um dano irreversível, principalmente quando não existe reparação possível. A vítima morreu, nada vai mudar aquilo, então a mente dele faz o que consegue para sobreviver. Fragmenta, cria van, cria distrações, qualquer coisa que impeça o centro real da dor de aparecer completamente. Aí o final começa a se aproximar. E o filme toma uma decisão muito importante. Ele não transforma a revelação numa cena explosiva. Não tem trilha épica, não tem grande monólogo, tem exaustão. Trevor finalmente entende o que fez, finalmente conecta tudo. E quando isso acontece, o personagem parece menos chocado do que cansado. Como se alguma parte dele já soubesse desde o começo. E é aí que o título ganha outro peso. O operário. Um homem funcionando mecanicamente, repetindo rotina, vivendo no automático, tentando continuar em movimento, porque parar significaria encarar o que existe dentro dele. Só que ninguém consegue viver assim pra sempre. Aí é que tá o peso real da última cena. Pela primeira vez em um ano, Trevor consegue dormir. O sono finalmente chega, no momento em que ele aceita a verdade. Não quando ele descobre, quando ele aceita. Porque no fundo, ele sempre soube, o corpo dele sabia, a mente sabia, a paranoia interna existia justamente para impedir que a verdade viesse à tona por completo. E quando ela finalmente emerge, o sistema inteiro desmorona. Não existe redenção em O Operário. Existe um homem que finalmente parou de fugir daquilo que já estava destruindo ele desde o primeiro minuto da história.